dia, Senhor, cada dia mais aumentar a fé. Se a nossa fé estiver fraca, se aumenta a fé, nossa fé, Pai. Se a nossa esperança estiver pouca, se aumenta a nossa esperança, Pai. Se a nossa comunhão estiver muito baixa contigo, Pai. Que nessa noite com reconciliação com o Senhor, Pai. Que a nossa comunhão com o Senhor, Pai, possa ser cada dia mais ficar mais forte, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Muitas vezes não conhecer nossos corações, ó Pai. Os corações, Pai, que se entrou aqui nessa noite, Pai. Senhor, se tiver o coração aflito, Senhor, tiver toda aflição, ó Pai. Se tiver, Pai, o coração amargurado, Senhor, tiver toda amargura, Senhor. Senhor, se tiver algum coração entristecido, Pai, por alguma luta, Pai, por alguma adversidade, Pai, que o Senhor venha aumentar, Pai, a alegria no nosso coração. Assim, Pai, como tua palavra diz em Neemias, ó Pai, capítulo 8, versículo 11, Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E possamos estar assim, Pai, firmes e fortes, alegres do Senhor, Pai. E quero declarar, Pai, nessa oração, Pai, ver todo esse culto, Pai, que tudo aquilo, Pai, que vem colocar a tua presença nessa noite, Pai, que algo vai acontecer, Pai. Algo vai acontecer na nossa vida, Pai. Algo vai acontecer conosco diferente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que algo de novo, Senhor, venha acontecer conosco, Pai. Que algo de novo venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Mas muitas vezes é difícil alegrar na luta, Pai. Assim, Deus, com o profeta Abacuque diz, ó Pai, no capítulo 3, versículo 18 em diante, disse que ainda que a figueira não floresça, que ainda não haja fruto na vinde, mas todavia alegrarei no Senhor. Sim, Senhor, todavia, Senhor, devemos sim, Pai, nos alegrar no Senhor nessa noite, Pai. Porque, Pai amado, é um privilégio de nós estarmos aqui nessa noite, Pai, para nos alegrar no Senhor, Pai. E todavia sim, Pai, todavia sim, Deus, e todavia sim, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos alegraremos do Deus da salvação, o Senhor, Pai, que nos deu salvação, Pai, e o privilégio, Pai, todavia nos alegrar no Senhor, nessa vida eterna, pelo privilégio de nós servirmos o Senhor Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E pode ser, Pai, que tudo que pareça difícil, Pai, por mais que tudo fique difícil, Pai, mas sim, Pai, nós confiaremos no Senhor. Por mais que os montes babam, por mais que os rios transbordem, Pai, não temerei mal nenhum. Nós alegraremos no Senhor nessa noite, Pai, o Deus da salvação, ó Pai. Por isso, ó Pai, nessa noite, Pai, vem falar conosco grandemente na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 46. Aleluia, Jesus. Salmos, capítulo número 46. Aleluia, Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome de Deus. Aleluia, Deus. Salmos, capítulo 46, o versículo 1. Vamos estar lendo alguns versículos na abertura desse culto glorioso. Salmos 46, versículo 1. A palavra do nosso bom mestre diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem os terremotos e os montes abarem no mar, que no oceano estrondeie, espumeje, que os montes tremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio de seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus tromeja e a terra se dissolve. Ó Senhor dos exércitos, está entre nós. Ó Deus de Jacó, é a nossa fortaleza. Só esses versículos. O salmista Davi declarando aqui, desse salmo, confessando ao Senhor, declarando em tempos de aflição, em tempos difíceis, em tempos que a nossa vida pode ser
passar por alguns momentos difíceis, como declarei na oração, por mais que tudo pareça difícil, mas não temeremos mal nenhum. E assim, o nosso Deus é aquele que nos dá refúgio para nós. O nosso Deus é aquele que sempre tem uma solução para o nosso problema. O nosso Deus é aquele que fortalece a nossa fé. O nosso Deus dos exércitos é aquele que sempre vai fortalecer a nossa fé. Por mais que a nossa fé esteja pequena, por mais que as nossas forças vão embora, por mais que tudo aquilo esteja difícil aos nossos olhares, por mais que tudo aquilo que a gente ora, coloca tudo na mão de Deus, por mais que a nossa oração não fazer diante de Deus, por mais que ainda a gente não vê coisa alguma acontecer, basta crer uma coisa, que quanto mais você e eu oramos o nosso Deus, Deus trabalha a nosso favor. Quanto mais a gente buscamos esse Deus, quanto mais a gente declaramos ao Senhor o nosso refúgio, sabe de uma coisa, que Deus cada dia mais, Ele vai fortalecer a nossa fé, e cada dia mais vai fortalecer nosso ser, para caminharmos na presença dEle, em nome de Jesus. Por isso, que a gente não devemos nos desanimar, por isso que a gente não devemos nos ficarmos amedrontados pelo que está acontecendo ao nosso redor. Vamos fazer como o salmista Davi, que o Senhor é o nosso refúgio, que é nele que a gente temos a nossa força. Porque a casa do Senhor aqui, onde nós estamos reunidos, onde nós estamos aqui na oração, aqui nesse lugar que a gente ora, busca a Deus, a gente ora pelos nossos irmãos, a gente ora em comunhão, sabe de uma coisa, que quanto mais a gente fica aqui na presença de Deus, sabe de uma coisa, que o Senhor Ele fortalece a nossa vida, a nossa fé. É por isso que cada dia mais, como nós estamos na presença de Deus, é por isso que a gente não consegue mais. O dia que a gente fica longe da casa do Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, sempre vai ter uma necessidade muito grande de buscar esse Deus. É por isso que cada culto que a gente busca a Deus é uma resposta para a nossa vida. A cada culto que a gente está aqui na presença de Deus é uma resposta ao qual o Senhor tem para a nossa vida. E assim vamos declarar também na nossa vida que ainda que não haja fruto na nossa vida, ainda que ainda não floresça, mas todavia nós alegaremos do Senhor. E sabe de uma coisa, que você e eu somos projetos perfeitos de Deus. Você e eu somos projetos do Senhor. E a luta nossa, minha e de vocês, tem o início e uma data para terminar. E quando tudo isso acabar, a gente vai se alegrar no Senhor. Porque a gente vai falar assim: valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena pedir para Deus. Valeu a pena estarmos na casa do Senhor. E é por isso que é muito de alegria estarmos. Hoje é dia de Santa Ceia, terceira ceia do ano. E até aqui o Senhor nos abençoou e o Senhor nos fortaleceu grandemente para a glória e honra do nosso Deus. Continue pedindo para Deus. O que você tem pedido para Deus? Qual é a tua necessidade? O que você pediu para Deus? O que você colocou nas mãos do Senhor? Continue orando, continue buscando, continue. Porque essa semente vai florescer. E na estação própria dará fruto. O seu fruto está qualquer resposta de oração aqui que você pediu para Deus. E nessa noite vamos estar louvando ao Senhor. Vamos estar agradecendo a Deus, esse Deus poderoso. E vamos estar louvando o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar nos colocando de pé para louvar o Senhor.
Antes de a gente dar continuação do culto, neste momento está a nossa irmã Adriana e o nosso irmão Vinícius está cantando um louvor em agradecimento, amém? Da cabeça. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Esse louvor, a gente, ontem que nós decidimos, né? E ele falou, mãe, eu acho que é melhor a gente não cantar. Eu falei, por quê? Porque você não para de chorar. A gente vim com o olho desse tamanho para a igreja hoje. Eu chorei o dia inteiro. Meu esposo está aqui, enquanto ele ficou lá na igreja preparando a mensagem, aí ele entrou, falou lá, depois minha mãe já está acostumada, está sempre lá na frente. Só que cada vez que a gente vem aqui na frente, não sei se todo mundo é assim, a gente treme, né? Mas o Senhor está na frente, Jesus. E eu quero agradecer ao Senhor, amém? Eu também, estou nervosa. Parece que dá um negocinho. Eu por aqui, assim, para lá, Jesus. Leva-me além. E faça dessa letra. Quero que vocês fiquem de pé, por favor. Faça dessa letra uma oração essa noite, amém? Render a ti adoração e derramar meu ser. A igreja pode cantar junto, amém? É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Essa unção, Senhor, que faz nós resistirmos o dia mal. Essa unção, Senhor, que nos deixa estar de pé. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer,
intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Cada dia mais do teu poder, mais do teu poder. Aleluia. Amém, glória a Deus. A igreja pode se assentar, amém. Aleluia. Irmãos, eu sempre, faz tempo que eu não canto uma sete, mas às vezes que eu canto eu falo, né? Ai, Senhor, mais do teu poder. Pra quê? Para falar, ó, aleluia, eu sou melhor do que meu irmão? Não. Mas para nós resistirmos no dia mal, para nós conseguirmos caminhar mais uma milha, quando vem alguém e nos magoa, nos chateia, e o Espírito Santo fala, fecha a tua boca e só ora por essa pessoa, né? Seja a luta que for. A minha família, nós recebemos a notícia do meu sobrinho há 3 anos atrás, 26 anos, filho da minha irmã gêmeos comigo, todos aqui, né? Praticamente todos estão sabendo, tirou a própria vida e não foi fácil. Imagina para minha irmã então, né? E quando eu meditava na letra desse louvor, na leva-me além, porque se o Senhor não nos levar-nos além de toda a situação, de toda a nuvem negra que está esse mundo, notícias que vêm, lógico, nós passamos por muitas notícias boas, coisas boas, né? Mas quando vem o dia mau, é esse dia que eu preciso desse poder. Amém? Não é para dizer que eu sou melhor que meu irmão, não, tá bom? Só para falar isso. E Deus abençoe, Rafa. Desculpa pelo tempo. Deus abençoe a igreja. Amém? Eu agradeço. Em nome de Jesus. Neste momento, vamos estar fazendo nossa momento da oração. Vamos estar levando a Deus em oração, amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Pai a nossa aí, viu? Acontece. Ao vivo tudo acontece. Também quero agradecer a Deus, né, pelas orações aí pela nossa irmã Ioneco, que ela já está em casa, graças a Deus. Está se recuperando, né? Está ainda muito cansada, hoje não veio, mas nos próximos cultos creio que ela já vai estar aqui também, amém? Grandioso Deus, queremos te agradecer, Deus amado, por mais um dia mais abençoado, Pai, esse domingo maravilhoso, qual o Senhor nos deu mais um dia debaixo da tua graça, Pai querido. Muito obrigado, Pai querido. Somente a sua misericórdia que se renova a cada manhã nos faz levantar, trabalhar, fazer tudo que a gente tem que fazer, Pai querido, porque sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado, Senhor, pela proteção, muito obrigado, Pai, por ter nos alimentado, Pai querido. Obrigado por tudo, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós somos gratos a Ti, não temos como pagar a Ti, meu Deus, por tanta graça, Pai. Nós estamos aqui pedindo perdão também pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito muitas vezes de falar, de pensar, Pai. Perdoa, Pai. Se magoamos alguém também, Pai querido, estamos aqui nos purificando, limpando o nosso coração, Pai querido, para que tudo fique bem, Pai, para podermos hoje participar da Santa Ceia do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, abençoa todos os nossos irmãos presentes, abençoa também aqueles que não puderam vir, Pai. Abençoa todos aqueles que estão trabalhando, viajando, Pai querido. Abençoa, Pai querido, a família, os filhos, os casais, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo levante dos inimigos sempre querendo destruir, separar,
atrapalhar, Pai, a união das famílias, Pai, que tudo isso venha cair por terra nesse momento, Pai. Que a Tua paz possa estar agora reinando em cada lar, Pai, iluminando cada lar, Pai, restaurando o casamento, restaurando, Pai querido, a vida sentimental daqueles que estão todos atrapalhados, ó Pai amado, mas que a bênção do Senhor esteja sobre todos eles, Pai. Abençoando também, Pai, todos os familiares que moram junto, Pai. Sabemos que muitas vezes dá uma ideia diferente, às vezes traz intrigas, traz divisão, mas que tudo isso nesse momento, Pai, venha se desfazer, Pai. Que Teu grande amor possa estar inundando cada coração nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Também te peço, Senhor, por todos aqueles enfermos, encamados, hospitalizados, Pai querido, aqueles que estão em casa sem poder sair, aqueles que estão, Pai, nas UTIs, nas CTIs, Pai, no centro cirúrgico. Que a bênção do Senhor esteja também alcançando essas vidas, tocando nessas vidas, Pai querido. Assim como eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar fortalecendo também nossa irmã Taquei, Pai querido, nossa irmã Ionei, nossa irmã Tadashi, Pai. Abençoa também a nossa irmã Cida, Pai, também, que está se recuperando da cirurgia, Deus amado, que não fique nenhuma sequela, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita também, Pai querido, a irmã da nossa irmã Sueli, Pai, a Beth, Pai querido, que também está internada, Pai, seja com ela, Pai, restaura a saúde dela, abençoa os médicos que vão cuidar dela também, Pai. Assim entregamos, Pai, a vida de todos os enfermos nas Tuas mãos, Pai, nossos irmãos aqui de Santo André, nossos irmãos lá de São Mateus, da sede, Pai, nosso irmão Cazu, Pai, lá da sede, Pai, abençoa ele, Pai, fortaleça ele também, Pai, todos aqueles que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, Senhor, sabemos que não é fácil, mas somente a força do Senhor, Pai, é que pode fortalecer eles para que eles possam viver cada dia, passar por cada processo, Pai querido, e ficarem bem, Pai. Assim entregamos também os nossos irmãos lá de Garça, nossos irmãos de Guaxupé, de Santos, Guarujá, todos os nossos irmãos, amém, em Cristo, Pai, todos aqueles que estão nos assistindo, que ainda, meu Pai, não te conhecem, mas que possam crer no Teu poder, Pai, que basta apenas crer, abrir o coração. Deus pode operar, Deus pode operar milagres, maravilhas, Pai, pode fazer o impossível, Deus. Então faça, Pai, para que o Seu nome seja sempre exaltado e glorificado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Alcança também, Senhor, todos aqueles que estão afastados da Tua casa, da Tua presença, Pai, todos aqueles que nesse momento estão nas trevas, estão na jogatina, estão nas drogas, estão nas bebidas, nas prostituição, ou mesmo encarcerados, Pai. Todos que não fizeram, Pai, a Tua vontade, mas viram a oportunidade de uma porta larga, de facilidade, Pai, de um mundo todo colorido, cheio de alegria, de euforia, mas sabemos que tudo é passageiro, depois vem, Pai querido, vem aquela coisa, a falta do Senhor dentro deles, Pai. Vem o vazio, vem, Pai, a tristeza, vem, Pai, a ansiedade, vem o pânico. Sabemos que tudo isso vem e que não é do Senhor, Pai, mas que o Senhor possa ter misericórdia, Pai. O Senhor possa tocar nesses corações nesse momento, Pai, e tocar também na visão para que eles possam abrir os olhos espirituais e saber que há um caminho, que há o Senhor de braços abertos, Senhor, esperando do jeito que eles estão para poder mudar a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, entregamos todas essas vidas nas Suas mãos, Pai. E nesse momento também, Pai querido, o Senhor vem estar abençoando o pastor Osmar com a mensagem que ele vem trazer hoje, noite de Santa Ceia, Pai. Trazer a memória, Pai, trazer a aliança que fizemos contigo, Pai, até que o Senhor venha buscar a igreja, Pai. Todo sacrifício na cruz do Calvário, todo sangue derramado por nós pecadores, Pai, que não temos nem como pagar, o alto preço que foi o Senhor ser crucificado no nosso lugar, Pai, para levar todos os nossos pecados, nossas chagas, nossas doenças, nossas enfermidades, tudo foi levado naquele sofrimento, Pai. E hoje estamos aqui, Pai, para celebrar a vitória que o Senhor conquistou por todos nós, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, Pai. Que nessa noite possamos limpar o nosso coração, nos purificar, Pai, para receber, Pai, o pão que representa Teu corpo e o suco da uva que representa Teu sangue, Pai.
que através da Santa Ceia do Senhor, a gente possa renovar, a gente possa estar glorificando o Seu nome, Pai, e que possamos sempre, meu Pai, ser um instrumento vivo e um testemunho vivo, Pai, para todos aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que possamos ter olhar de misericórdia para o qual o Senhor esteve conosco, Pai, que possamos mostrar o grande amor do Senhor, Pai querido, para todos aqueles que nos perseguem, que não gostam, Pai, daquilo que pregamos, daquilo que louvamos, daquilo que glorificamos, Pai, mas também sabemos que a Tua misericórdia pode alcançar todos eles, Pai. Então abençoa todos os nossos irmãos nessa noite, fortaleça todos aqueles que estão fracos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha derramar o refrigério sobre a vida de todos, da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, do Teu grande amor sobre a vida de todos, Pai. Assim, entregamos o culto, entregamos o pastor Osmar, a família, o trabalho dele, o ministério dele, Pai, e entregamos tudo nas Suas mãos, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, vou chamar o Luiz, vai estar fazendo a oração dos dízimos e oferta nessa noite, em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor o privilégio de poder estar na Sua casa e poder ofertar e dizimar na Tua obra. Peço para que o Senhor abençoe todos os dizimistas e ofertantes, dando saúde e sustento a cada família representada nesse lugar. E que o Senhor Jesus venha suprir toda a necessidade a cada irmão presente nesse lugar, acrescentando bênçãos sobre toda a igreja e repreendendo de todo mal e todo espírito devorador. Peço ao Senhor Deus que dê sabedoria para que os dízimos e ofertas sejam usados com sabedoria na Tua obra. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amém. Agora chegou a melhor parte do culto, que é a palavra, que o pastor Osmar preparou para nós. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir no Salmo número 1. Salmo número 1. Glória a Deus. O livro de Salmos é um inário. E toda a composição dele é música, é louvor. Então não se fala capítulo, número tal. Fala número tal. Salmo número 1. Salmo número 2 e assim por diante. Não fala salmo capítulo, porque ele é um inário, né? E toda a composição aqui é musical. Tá bom? Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Cadê o relógio? Deixa eu ver aqui. 49. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta palavra e pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha conduzir esta mensagem. Venha, Senhor, falar, Senhor, aos nossos corações, venha trazer edificação, fortalecimento, Pai amado, e venha trazer também alerta para os dias de hoje. Estamos vivendo nos últimos tempos e é necessário, Pai, sempre uma palavra de alerta, sempre uma palavra de aviso, Pai querido, para que naquele grande dia não venhamos ser pegos de surpresa, mas que venhamos estar aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tema de hoje: 2 caminhos, 2 destinos. Louvado seja Deus. O livro de Salmos, como eu já disse, é um inário, então a composição dela é musical, e ela começa com uma palavra: como é feliz, né? Bem-aventurado, em algumas traduções, né? Que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja Deus. 2 caminhos, 2 destinos. Mas nós temos o poder de escolher, o poder da decisão. Na vida nós fazemos várias escolhas, né? Algumas escolhas parecem pequenas, algumas até insignificantes, mas determinam o rumo da nossa vida. Então cada escolha que a gente faz nessa vida vai determinar o rumo, a direção para onde está indo a nossa vida. Louvado seja Deus. E o Salmo primeiro, Salmo número 1, mostra essa verdade fundamental. Existem apenas dois caminhos, né? O caminho do justo, que leva à salvação, à vida eterna, e o caminho do ímpio, que leva à perdição eterna, distanciamento total de Deus. Não tem uma terceira via, não há um terceiro caminho. São esses 2 caminhos, e cabe a cada um de nós escolher em qual caminho iremos andar. Louvado seja Deus. E esse salmo, o salmo número 1, ele mostra como cada um começa, ele mostra como cada um vive, e mostra também como cada um vai terminar. Mais uma vez, repito, o poder da decisão, o poder da escolha está, na minha, na sua mão. Louvado seja Deus. E a pergunta
para a nossa reflexão é: em qual caminho eu estou andando? Em qual caminho eu estou andando? Mas alguém pode dizer assim: ah, eu frequento uma igreja, eu frequento uma denominação. E eu sempre falo aqui que 4 paredes e o teto não quer dizer absolutamente nada quando se refere à salvação. Porque denominação, organização, não salva. Quem salva é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E esse salva. Mas há alguém que possa pensar dessa maneira: aí eu frequento uma denominação, então já estou seguro, já estou salvo. Não é assim. Não é assim. Quer dizer que, por eu pertencer a uma denominação, por eu estar guardado aqui no lugar físico, onde se prega a palavra de Deus, onde se ensina a palavra de Deus, não quer dizer que eu estou salvo. Porque aqui, meus irmãos, nós fazemos o quê? Domingo, ficamos aqui, vamos arredondar, 2 horas. Quarta-feira, mais 2 horas. E segunda, e terça, e quinta, e sexta, e sábado, nós estamos lá fora. Nós estamos nos nossos afazeres, nós estamos no mundo. Nós estamos trabalhando, e aí onde o nosso culto e a nossa vida cristã tem início. Pararam para pensar? Então a nossa vida cristã, o nosso testemunho é lá fora. É o nosso testemunho, um bom testemunho vivo, vibrante, que glorifica o nome do Senhor. É essa a pregação do Evangelho. É com a nossa vida. E lá fora. Não são essas 2 horas que a gente passa aqui no domingo, na quarta-feira, que diz que eu sou salvo, que diz que eu sou crente. É lá fora. E outras pessoas precisam ver isso. Então, em qual caminho eu estou andando? Eu posso estar aqui, pertencendo a uma denominação, no caso, Igreja Evangélica Caminho da Vida, mas lá fora, fazendo tudo errado, coisas que desagradam a Deus, coisas que entristecem o Espírito Santo. E aí? Que vida cristã é essa? Mas temos o poder de decidir em qual caminho queremos andar. Em qual caminho temos que trilhar. Louvado seja Deus. O verso 1: como é feliz, como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não segue, não anda no conselho dos ímpios. Ele não anda no conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Em algumas traduções, não para no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores. Meus irmãos, bem-aventurado, feliz, o Senhor diz nesse salmo: bem-aventurado e é feliz quem guarda a palavra do Senhor, quem pratica a palavra do Senhor, quem vive a palavra do Senhor. Esse é feliz, esse é bem-aventurado. Mas também vai um alerta, porque nós estamos nesse corpo, e esse corpo pode nos levar a pender para as coisas do mundo e os prazeres da carne. Tem um aviso também que mostra o seguinte, que feliz, bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus em seu coração, pratica e vive ela. Mas também, meus irmãos, se nós não vigiarmos, se o bem-aventurado e se o feliz, conforme diz a palavra de Deus, não for vigilante, não for prudente, não tiver o bom senso, não tiver a direção do Espírito, o que vai acontecer? Ele pode entrar nesse processo ao contrário. Que processo é esse? Primeiro, a pessoa ouve. Segundo passo,
Depois ela vai o quê? Participar. E o terceiro passo depois se acomoda. Então é um processo. Se o crente não vigia, ele entra nesse processo do ímpio. E aí começa a entristecer o Espírito que mora dentro de nós, entristecer a Deus, ao Senhor. E o pecado, meus irmãos, sempre começa assim, né? Bem devagarinho, bem lentamente. Tem uma vez, não sei se já citei aqui, uns anos atrás, o ex-jogador Casagrande, ele foi centroavante do Corinthians nos anos de 1980, né, na época da democracia corintiana, jogou com o Dr. Sócrates, aquele timaço de bola. Ele se perdeu nas drogas. Hoje ele é comentarista esportivo. Ele se perdeu nas drogas. E eu ouvindo uma reportagem sobre ele, ele dando uma entrevista, a jornalista perguntou, então, você está livre das drogas? Você se libertou das drogas? A resposta dele, digamos que eu empatei o jogo e estou segurando o resultado. Ou seja, ele está, né, lutando para vencer o vício. E o que mais me chamou a atenção é que ele vai para a balada, só que quem são, né, os amigos de balada dele? É o filho dele, é a psicóloga dele e é o marido da psicóloga dele. Saem os quatro, vão para a balada. Só que uma coisa ele faz: se ele precisar usar o banheiro, ele vai para casa. Ele não usa o banheiro da balada, porque ele sabe, né, que naquele lugar rola aquele ambiente de droga. Então ele pode ser tentado, então ele não quer pagar para ver. Ele falou que prefere ir para casa. O que isso significa? O que isso quer dizer para nós crentes? Que isso é prudência, isso é vigilância. O crente não tem que pagar para ver o que vai acontecer. O ambiente cheirou mal, foge. 1 Tessalonicenses 5:22. O que é que diz? Abstende-vos de toda aparência do mal. Fugir de toda coisa que aparenta mal. Manda fugir, manda correr, manda dar no pé. Não manda enfrentar. A nossa natureza carnal, a gente tem que quê? Se vai ser tentado, corre, foge. Não manda enfrentar. Enfrentar sim, você enfrenta o inimigo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Expulsa ele, manda ele embora, repreende ele, e ele vai ter que sair, vai ter que obedecer, ele vai ter que ir embora, porque é no nome de Jesus. Mas a nossa natureza pecaminosa, a Bíblia manda fugir. Não, deixa lá que eu sou cheio da unção, cheio do Espírito Santo, eu jejuei, eu consagrei. Esse é mais fácil para tomar uma rasteira, um rabo de arraia. Bem mais fácil. Bem mais fácil para cair. Né? Com a natureza carnal, com a nossa natureza carnal, não se deve brincar. Não se deve enfrentar. Tem que fugir mesmo. Né? E o Casagrande, ele deu esse exemplo, isso me chamou muita atenção. Ele não vai usar o banheiro da balada, ele vai para casa. Porque ele sabe que é um ambiente que, ele pode cair. Ele pode voltar novamente para as drogas. Então, se o ambiente é destrutivo, não vai pagar para ver, foge. Né? Então o pecado começa sempre assim, lentamente, devagarzinho. Né? E muitas quedas espirituais começam com conversas erradas. Né? Quem é a sua companhia? Com quem você tem? Quem é a sua companhia? Com quem você tem andado? Tem um ditado popular que diz assim: diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Né? Tem gente que fala que está na Bíblia isso aí. Não é não. Não está na Bíblia não. Isso é ditado popular. Diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Quem é a sua companhia?
sua amizade? Quem é o seu influenciador? E a moda agora é influencer. É isso. Primeiro a pessoa ouve, depois participa, depois se acomoda no pecado. Né? Então muitas quedas espirituais começam com conversas erradas. Preste bem atenção, quem são as suas amizades? Conselhos errados. O que você tem ouvido? Tem ouvido mais a voz de Deus? Tem dado mais crédito à palavra de Deus? Ou tem dado ouvido a conselhos de pessoas que não têm de Deus para dar? Isso vai determinar quem você é. Conselhos errados e ambientes errados. Tem ambiente que o crente não pode frequentar. Como o Casagrande disse, eu vou para a balada, vou me divertir, mas naquele ambiente lá, no banheiro, eu não vou, porque eu sei que lá rola droga. E eu não vou pagar para ver, não. Empatei o jogo, estou segurando o resultado. E assim o crente tem que ser prudente, ter bom senso, ter vigilância. Se o ambiente vai te fazer mal, não vai. Foge. Seja sábio, seja prudente. Louvado seja Deus. Aleluia. Repetindo 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Continuando aqui. 2. Ao contrário. Ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. É alegria. Guardar os mandamentos do Senhor. É a felicidade. É a alegria de viver a palavra de Deus. De praticar a palavra de Deus. Não é nenhum esforço sobre-humano. Não tem que fazer nada. Porque ele ama os mandamentos e a palavra de Deus. A sua satisfação está na lei do Senhor. Não é nenhum peso, não é nenhum incômodo ele meditar na palavra de Deus, ele guardar a palavra de Deus, ele viver a palavra de Deus. É um prazer, é uma satisfação enorme. Louvado seja Deus. E nessa lei medita de dia e de noite. O que quer dizer isso? Qualquer decisão que for tomar, a palavra de Deus deve prevalecer. Nunca o que eu acho, nunca o que eu penso, mas o que pensa e o que fala a palavra de Deus a respeito desse assunto que eu vou tomar a decisão. E a palavra vai determinar. Então, meditar na lei de dia e de noite é ter a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Há coisas que parecem de Deus, mas a palavra vai falar se é ou não é. Mas eu vou ganhar muito dinheiro, que é de Deus. Opa, peraí. Vamos ver se a palavra de Deus vai aprovar e de repente eu estou indo para a perdição. O que adianta? Eu vou ganhar muito dinheiro, mas vou me perder? Deus quer isso? Então, muito cuidado com o que aparenta ser bênção e de repente é um engodo, é uma isca, é um engano do diabo. Temos que ter esse discernimento. Então, meditar na lei do Senhor de dia e de noite é ter prioridade, é dar prioridade à palavra de Deus. É ter a direção de Deus na palavra. Então, meus irmãos, as nossas orientações, as nossas atitudes e os nossos pensamentos, meus irmãos, a palavra de Deus deve orientar. A minha atitude, a palavra de Deus deve me orientar. Que atitude vou tomar? Os meus pensamentos. O pensamento vem e tenta tirar do rumo da palavra. Mas a palavra deve ser o meu prumo. A palavra deve orientar os meus pensamentos, as minhas decisões. A palavra deve orientar a minha direção. Para onde eu devo ir? Que caminho tomar? Aí entra a questão, você escolhe. Mas a palavra de Deus, ela orienta. Muitas vezes nós somos desobedientes e saímos fora do caminho. Esse é o problema. Mas que a palavra de Deus orienta,
que o Espírito Santo de Deus que mora dentro da gente orienta, orienta sim. A gente vai, desobedece por teimosia, porque queremos fazer a nossa vontade. E essa daí é a nossa vontade, nem sempre é de Deus. Por isso precisa ser calculado, orientado, examinado pela palavra de Deus. 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Né? Significa o quê? Que aquele que é bem-aventurado, que guarda os mandamentos do Senhor, que vive os mandamentos de Deus, ele é comparado com essa árvore plantada junto à beira de águas correntes, né? Cujas raízes estão estendidas para essas águas correntes. Então, meus irmãos, significa que tem raiz, né? E raiz forte por quê? Está estendida sobre as águas correntes. E essas águas correntes simbolizam quem? Jesus Cristo. Quando a nossa casa é edificada sobre a rocha que é Jesus, quando vem um temporal, tempestade, essa casa não cai. Mas se é edificada na areia, né, onde tudo é mais fácil, qualquer tempestade vai derrubar. Então, mostra que tem raiz firme, forte, tem estabilidade. O crente que tem raiz estendida nas águas, né, estendida em Jesus Cristo, é um crente que tem estabilidade, ele é estável. Ele é o mesmo em qualquer circunstância, seja circunstância boa ou não, ele é a mesma coisa. Está chovendo ou está fazendo sol, ele é a mesma pessoa. Tem estabilidade, porque tem firmeza, tem base, tem alicerce, tem raiz. É o que a gente pode chamar de crente raiz. Tem raiz. Louvado seja Deus. Ele dá frutos. No tempo certo, ele dá fruto. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4 e 5, o que é que diz? Eu até marquei aqui, vamos ler aqui. Os irmãos não sabem não, só me acompanha. Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Está vendo? Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então a árvore tem a raiz forte, estendida para as águas correntes, que é Jesus. É impossível não dar fruto. Vai dar fruto. Tem que dar fruto. E frutos que glorificam o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O verso 5. Eu sou a videira verdadeira. Ou melhor, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Tem que estar ligado em Jesus. Tem que ter a raiz nas águas correntes que é Jesus. Se a sua raiz não estiver na fonte, na água corrente que é Jesus, essa árvore vai secar. Se secar, não vai dar fruto. E se secar, vai servir para quê? Para ser queimado como lenha. E não é isso que Jesus quer. Então ele dá fruto. Podemos dizer que fruto? Fruto do Espírito. Gálatas, eu vou abrir, os irmãos precisam abrir também. Gálatas capítulo 5, o verso de número 22 em diante, diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Né? O fruto do Espírito, que é tudo isso que eu falei, né? É o caráter de Jesus Cristo na vida do crente. Se o crente não tem o fruto do Espírito, como é que vai evangelizar? Se o crente dá mau testemunho, ou ainda não é nascido de novo, não conheceu Jesus ainda, como é que ele vai falar de Jesus? E se ele falar, quem é que vai aceitar a palavra dele? Vão zombar dele, vão escarnecer dele. Ah, mas ele diz que é crente, mas faz tudo, é pior do que eu. Então eu não vou para a igreja, coisa nenhuma. Né? E esse Jesus que ele fala aí, isso não deve ser de nada não. Olha a vida dele, faz tudo errado. E vem dar lição de moral em mim. Então quer dizer, a semente não vai frutificar. Agora, quando o crente é nascido de novo, vai apresentar esses frutos aqui. Né? O fruto do Espírito. Com essas qualidades que eu acabei de ler. Repito. Alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? E vai apresentar também o quê? Né? O caráter transformado. Se era pilantra lá fora, hoje não é mais. Né? Se gostava de dar chapéu em todo mundo, enganar todo mundo, hoje não. Né? Mudança de comportamento, mudança de caráter. Né? Isso é o fruto evidente de quem conheceu Jesus, de quem conhece Jesus e quem guarda a palavra dele. Né? Ele não vai ser perfeito, ninguém é perfeito, ninguém. Mas ele vai ser um crente temente a Deus, né? Que vai pensar primeiro em dar bom testemunho e glorificar o nome de Deus, do que fazer coisas erradas. Né? Boas obras, né? Quando a gente fala em boas obras, quem é nascido de novo, quem tem Jesus no coração, quem conhece a Deus, é automático que dele vai sair boas obras. Porque quem tem temor de Deus, quem conhece a Deus, não vai fazer coisa ruim, não vai apresentar más obras, ao contrário, boas obras. Então, boas obras é resultado do seu encontro com Jesus, da sua vida transformada com Jesus. Né? Boas obras não vai salvar, mas boas obras é o resultado de sua vida com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E tudo isso vai resultar em quê? Em testemunho vivo, em testemunho vibrante. Que as pessoas, quando olharem para você, vão ver em você a glória de Deus, o brilho do Espírito Santo. Né? Vão ver Jesus Cristo estampado em você. E é isso que o mundo quer ver. Porque hoje em dia o mundo não quer ver eloquência, não quer ver se eu conheço a palavra de Deus, não quer ver se, né, eu prego bonito. O povo aí fora quer ver o quê? Meu testemunho. Se realmente eu sou cristão mesmo. Se realmente eu sou nascido de novo. Se realmente eu sou transformado. Porque quando a gente mostra esses frutos, aí é uma chave que abre a porta para o evangelismo. Sem o bom testemunho, meus irmãos, sem o nascer de novo, sem uma vida transformada, não dá para falar de Jesus aí fora. Vamos ser zombados, vamos ser escarnecidos, como eu já falei. Né? E essa árvore, meus irmãos, além de ser estável, tem estabilidade, né? Tem raiz, produz fruto no tempo certo, as folhas não murcham. O que significa isso? Que mesmo com o calor do dia, mesmo com o vento forte, mesmo com as tempestades, as folhas estão firmes, fortes, não caem. Por quê? Tem resistência. E por que tem resistência? Meus irmãos, a diferença é que está na raiz. Quando a raiz é forte, meus irmãos, guarde isso. Quem está em Deus pode passar por lutas, pode passar pelo que for, pode enfrentar tempestades, mas a árvore não será arrancada, porque tem raiz forte. Aqui no Brasil agora, né, virou terra de tempestade. E a gente vê aí, né, a Enel
não dá conta, né, de tantos fios aí quebrados por aquelas árvores que caem. Por árvores que até foram arrancadas pela raiz. Por que acontece isso? Porque a raiz não é firme. Se a raiz for firme, pode bater o vento que for, a árvore não vai cair não. Não vai quebrar nada dela. Está firme, porque tem raiz. Quando a raiz não é firme, não está ligada na fonte, não recebe água da fonte, vai cair. Vai ser arrancada com o vento. Né? E muitos cristãos são dessa maneira. Não tem firmeza, não tem raiz, qualquer tempestade é arrancada pela raiz. Né? Que não seja o nosso caso. A diferença está na raiz. E guarda isso. Quem está em Deus pode passar por lutas, pode enfrentar tempestades, porém, né, essa árvore não será arrancada. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, vamos lá, no verso número... Voltando nos Salmos aqui. Né? Tudo que faz, ele prospera. Né? Tem direção de Deus. Né? Quando fala prosperidade, o pessoal pensa em dinheiro. Hoje em dia o negócio está tão envenenado que quando fala culto de prosperidade, o pessoal já pensa logo, vou virar empresário, vou ser rico, Deus vai me dar, né? Faz um voto aí, não é nada disso. Quando se fala em prosperidade de Deus, é em todas as áreas, em todos os níveis da nossa vida. Né? Então, tudo que ele faz prospera, tem direção. É o crente que tem direção de Deus, por causa que guarda a palavra, porque tem o Espírito Santo falando diretamente com ele, porque ele tem a palavra na mente dele, no coração dele. Então, jamais ele é desabastecido pela palavra, porque tem palavra, ele é abastecido pela palavra. Não tem como. Né? Produz o que? O fruto que glorifica a Deus. Isso é ser próspero. Você fazer as coisas que glorificam o nome do Senhor. Não que vai, né, enaltecer você, né, o que você faz. Não é nada disso. Né? Não é, como é que fala o mundo aí? Não é ostentação não. O que você tem, falar para os outros que você tem. Não. Você produz o que glorifica a Deus. Cumpre os propósitos, mesmo com luta, mesmo com provação, mesmo com tribulação. Né? Ele cumpre os propósitos de Deus. Isso é prosperidade, segundo Deus. Né? Mas e se a pessoa tem os bens? Tudo bem. Salmo 24, o que diz? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Podemos dizer que do Senhor, o Senhor é o dono de tudo. Dono do ouro, dono da prata, ele distribui a quem ele quer. Dinheiro é bênção? É. Desde que não ame o dinheiro, não vire ganância. Aí é pecado. Mas ter dinheiro é bênção? É. Por que não? É bênção. É. Mas a vida de uma pessoa não pode ser medida pelo que ela tem. Sabe por quê? Vamos citar, segundo a revista Forbes, o homem mais rico do mundo. Quem é? Todo mundo sabe. Elon Musk, dono da Tesla, da X, etc. e tudo mais lá, projetos para ir para a Lua, para Marte e tudo mais. É o homem mais rico do planeta. Ele teme a Deus? Qual é a religião dele? Ele é agnóstico. E o que é agnóstico? O agnóstico, ele pensa o seguinte: olha, eu não sei se Deus existe, mas se ele existe, não dá para provar se ele existe ou não. É mais ligado a filosofia, sobre coisas dessa vida. Tem dúvidas sobre Deus. Ele é agnóstico. Não serve a Deus, não teme a Deus. Mas tem dinheiro. E a bênção pode ser medida pelo dinheiro, pelo que ele tem? Não. Vamos citar o terceiro mais rico. Jeff Bezos. Quem é esse cidadão? É o dono, é o presidente, já foi CEO da Amazon,
É o terceiro bilionário do planeta. Ele serve a Deus? Não. Teme a Deus? Não. Qual é a religião dele? Não tem religião. A bênção de Deus está nele? Ele pode ser medido pelo que ele tem? Pode ser medido a bênção dele pelo que ele tem? Não. Vamos citar o quarto mais rico. Todo mundo conhece. Ah, se não conhecer, pelo amor de Deus. Mark Zuckerberg, o dono da Meta, né? Facebook, Instagram. É o quarto homem mais rico do mundo. Teme a Deus? Não. Qual é a religião dele? Diz que professa o judaísmo, mas não é praticante. Posso dizer que ele é abençoado por Deus porque tem dinheiro? Não. Então, isso não valida o que ele tem, as posses que ele tem, a riqueza que ele tem, não significa que ele é abençoado por Deus. Está dando para entender? O 4, não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Meus irmãos, agora já muda totalmente. Vamos para o lado do ímpio. Né? O justo é árvore. O ímpio é palha. Olha a diferença. A árvore tem raiz, né? Regado pelas águas correntes, né? Dá fruto e não se abala por qualquer coisa não. O ímpio é palha. A palha, meus irmãos, aqui no hebraico está motz. Motz significa, sabe aquela palha que sai do trigo? A palha, meus irmãos, não tem raiz, não tem peso, não tem valor, não serve para nada, não tem utilidade e não tem direção. Ou seja, a direção ele tem, para onde o vento levar ele. Então imagina, ali na colheita do trigo, vamos lá debulhar o trigo, aí coloca os grãos ali, está misturando com palha com tudo ali, né? Aí peneira, joga para cima, o vento leva a palha, sobe o trigo. No dia do juízo vai ser assim. O trigo permanece, a palha sumiu, o vento levou. Não é? Não tem raiz, não tem peso, não tem valor, não tem utilidade, não tem direção. Ou seja, onde o vento levar, tá bom. Assim é comparado o ímpio, que não tem vida com Deus, não teme a Deus e não quer saber de Deus. Quem vive sem Deus, vive assim, levado pelos ventos das circunstâncias, levado pelas opiniões dos outros, né? E levado pelo vento do mundo. Não tem firmeza, não tem raiz, não dá fruto. O que pode se fazer? Né? O que se pode fazer? Por isso os ímpios, verso 5, não resistirão no julgamento. Quem resiste a Deus, quem rejeita a Deus, quem despreza a Deus e as suas coisas, não pode fazer parte do seu povo. No dia do julgamento, não vai prevalecer, não vai ficar de pé. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque Deus escolhe o seu povo. Ele convida para ser seu povo. Mas o poder da decisão está aí. Você escolhe o caminho que você quer andar. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Louvado seja Deus. Verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meus irmãos, aprova o caminho do justo. Aprovar aqui tem o significado aqui no texto de acompanhar. Deus acompanha a vida do justo, o caminho do justo. Deus protege, Deus cuida, Deus guia o justo no seu caminho. Tá? Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, toda obra
formada sem base em Deus, sem raiz em Deus, sem raiz nas águas correntes que é Jesus, está fadada ao fracasso, está fadada à destruição. Está fadada à destruição, né? E o mundo, meus irmãos, o mundo ensina isso. Ensina que felicidade está no quê? No bem-estar, né? Na ostentação do que você tem, no dinheiro, na fama e no poder. Essa é a felicidade segundo o mundo. Mas a felicidade segundo Deus, né? No próprio versículo primeiro que eu li, diz assim, né? Bem-aventurado, feliz é quem anda no meu caminho. Feliz é aquele que anda no caminho de Deus, que guarda os mandamentos, que vive os mandamentos de Deus, que põe em prática na sua vida diária a palavra de Deus e que teme a Deus. Esse é o verdadeiro feliz, esse é o verdadeiro bem-aventurado. Louvado seja Deus. Vimos aqui dois retratos, né? A árvore e a palha. Vimos aqui dois caminhos, mas só um permanece para sempre. E a pergunta que eu faço é aquela que eu iniciei na introdução. Em qual caminho eu estou andando? Ah, mas estou na igreja. Não significa nada, como eu já falei. Ah, eu pertenço a caminho da vida. Não significa nada. Tem que estar na palavra de Deus. Não seguir o conselho dos ímpios. Não imitar a conduta dos pecadores e nem concordar, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Viver para Deus. Essa é a felicidade daquele que almeja o céu, que almeja um dia estar com o Senhor Jesus para todo sempre. Então lembre-se, em qual caminho você está andando. Fica para a nossa reflexão e eu encerro a mensagem assim. Amém? Deus abençoe a todos. E vamos para a ceia do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 11. Os obreiros já deixam preparada a mesa. A partir do verso 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja Deus. A ceia do Senhor é um memorial. A gente lembra, relembra do sacrifício de Jesus, da sua vida que foi entregue, né, para salvar, resgatar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós anunciamos a sua morte e anunciamos também a volta dele. E essa volta está próxima. Nós vemos sinais acontecendo no mundo aí. Se a gente não vê que Jesus está próximo, então precisa se converter de novo. Precisa se converter novamente. Aliás, precisa se converter, né? De novo não, porque se não foi convertido, tá, como eu já falei, está na igreja, não quer dizer que é convertido. Né? Então tem que se converter para crer nos acontecimentos finais. Né? E é isso que a palavra atesta. A gente anuncia também o dia da sua vinda. Louvado seja Deus. Então está aí o primeiro elemento, que é o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Vamos estar orando e pela fé você vai tomar posse de todo o benefício do sofrimento de Jesus Cristo,
né, da sua crucificação e da sua morte, né, em nosso benefício. Vamos tomar esse benefício porque a vida dele valeu a nossa. Era nós para estarmos ali condenados e mortos, mas Jesus comprou essa dívida, pagou essa dívida e por isso somos salvos, lavados e remidos no sangue dele. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, pela fé, vamos tomar posse de todo o benefício desse sangue derramado, aleluias, desse corpo que foi triturado, foi linchado, foi espancado, foi crucificado, e ele pagou a dívida, a nossa dívida, que era impagável, Jesus pagou por nós. E por isso hoje celebramos a ceia do Senhor como esta vitória. Aleluia, livre desse peso, dessa dívida impagável. E hoje livres, aleluia, pela vida de Jesus Cristo que foi dada em nosso favor. Pela fé nós vamos tomar posse desse benefício. Aleluia, amém. Glória a Deus. Quem for participar da ceia, se puder, fique de pé, por favor. Pegaram do pão? Amém. Vamos esperar os músicos agora. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Meu irmão e minha irmã, pela fé, tome posse de todo o benefício do sofrimento, da entrega, da morte e da crucificação de Jesus Cristo. Tome posse desse benefício. Podemos comer dele todo. Glória a Deus. Aqui está o segundo elemento, que é o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Sangue esse que foi derramado, sangue puro, sangue imaculado, sangue sem pecado, na qual Deus Pai se alegrou sobremaneira. E esse sangue, aleluia, é que nos lavou dos nossos pecados, nos redimiu e nos trouxe de volta a Deus. E por esse sangue, aleluia, o inimigo não tem poder para nos levar para a morte eterna. Ao contrário, esse sangue é que nos garante a vitória e a vitória da vida eterna. Glória a Deus. E pela fé, vamos tomar posse de todo o benefício
desse sangue poderoso derramado em nosso favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pegaram do cálice. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Então, pela fé, meu irmão e minha irmã, tome posse de todo o benefício desse sangue poderoso que foi derramado por mim e por você. Louvado seja Deus. Tomemos dele todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por esse momento, Pai, por esse memorial, na qual, Senhor, lembramos o antes e o depois da nossa história. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Lembramos também da sua morte ali na cruz do Calvário, da sua vida dada em nosso favor. Lembramos também desse sangue precioso, puro, porém eficaz e poderoso para nos lavar de todo o pecado. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, Pai querido, e pedimos, Senhor, aleluia, que por esta palavra que foi trazida nesta noite, que tenhamos força, que tenhamos graça, que tenhamos ânimo, Senhor, para prosseguir na nossa jornada cristã até que Tu venha buscar a igreja. Aleluia, que possamos permanecer firmes diante das tempestades dessa vida, que possamos estar ali fiéis, Senhor, a Ti, Senhor, a todo momento, baseados sempre, enraizados sempre na Tua palavra. Aleluias, que é digna de toda confiança, que é digno, Senhor, de toda aceitação, que é a nossa regra de fé e prática. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Antes da bênção apostólica, irmã Ivete, por favor. Bom, irmãos, eu tenho um aviso dos irmãos da sede, né? Que em agosto vai ter aquele festival de Okinawa, né? Acho que alguns já conseguiram ir lá. É muito difícil também pra gente, porque é sábado e domingo, né? Mas esse ano, né? Então Deus preparou uma oportunidade da igreja Enote estar lá, né? Foi alugado um box, né? Onde eles vão fazer esse trabalho de evangelização, né? E então os pastores, pastor Pedro, pastor Osmar, né? Pastor Paulo, vão estar trabalhando, né? Nesse evento aí, para poder evangelizar, para poder ensinar, para poder passar, e as pessoas também que quiserem participar, né? Tiver tempo para poder irem lá, né? Então podem também dar o nome que a gente passa lá para a Mari, né? Que está responsável lá na sede, né? Então eu fiz um resumo mais ou menos assim, rapidinho, né? Do como que vai ser, né? Então, Deus nos deu uma oportunidade de semear através do evangelismo, para que possamos obedecer o ID de Deus, né? E como? Através de um espaço, né, num box alugado, Festival de Okinawa, onde muitas almas podem ser alcançadas através do evangelismo. Não é de graça, precisam pagar o aluguel, assim como todas as barracas, né, que fazem as comidas, os outros que vendem os seus produtos, né, então tem várias barracas, né, e graças a Deus, assim, teve uma oportunidade para nós podermos evangelizar, né, porque outras seitas, outras igrejas também têm esse espaço, então dessa vez a gente conseguiu, né, então foi uma bênção do Senhor mesmo, né. Mas mesmo assim, ainda precisa de verba, para que outros gastos, como os ingredientes dos doces que serão fabricados, vendidos, né, que eles vão fazer, os irmãos da sede, né, embalagem, outros materiais, então tudo aí tem custo, né. E mais que isso, ainda precisamos de intercessão, de muita oração, né? Porque esse pessoal que vai estar lá à frente, né? Orando, falando do evangelismo, então sabemos que a gente tem que orar muito por eles também, para que Deus venha proteger, né? Porque o inimigo não quer que isso aconteça, então que possamos estar em oração para que Deus venha blindar todos, né? Os membros, os pastores, os líderes que vão estar lá, e vamos também estar orando para alcançar muitas almas, orar pelas almas que serão salvas, né? Saúde para os pastores, os irmãos que vão evangelizar neste dia, união de todos os irmãos em Cristo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que Deus possa abençoar cada um de vocês que vão ou que vão contribuir ou que vão estar em oração também, né? Abençoa suas famílias. Sabemos que Jesus está voltando e vamos unir nossos corações e fazer junto aquilo que o Senhor deixou para nós. Ide, né? E falai do Evangelho, falai da salvação, e é isso que Deus deixou para nós, né? Então, que possamos fazer isso. Então, nós vamos estar trabalhando também com a sede, né? Então, quem puder ajudar, depois me dá o nome, quem puder contribuir, né? Seja com qualquer valor, isso daí vai ajudar nas despesas também, para eles pagar aluguel, para fazer as coisas que eles vão vender lá também, né? E que puder também participar e lá ajudar também, então fica aí à vontade, né? A colaboração de todos, tá bom, gente? Eu agradeço, né? E vamos fazer a nossa parte. O Senhor pediu para nós ir, nós não possamos, que nós às vezes não podemos ir, mas outras pessoas podem ir, né? No nosso lugar. Então, que possamos nós orarmos para que eles possam ir e que a palavra seja dita, o evangelho seja pregado, que possamos semear e que possamos também salvar muitas almas. Amém? Muito obrigada, gente. Pode continuar, pastor. Bom, então domingo que vem, né?
domingo que vem agora, dia 8, é o culto em memória do nosso irmão Yeite, minha da Hira. O pastor Pedro vai estar aqui fazendo esse culto, tá bom? E é uma forma de evangelismo, né? Eu sempre gosto de frisar bem aqui que o pessoal tem ainda aquela cisma, parece missa, mas é uma tática. Isso aí é uma tática, porque infelizmente o japonês só vem no velório, né? Ou o que é? Casamento, sei lá o quê. Mas em velório se vê, né? Se encontra os parentes, né? Na igreja nunca vem. Mas em consideração ao falecido, continua assim, né? Eu posso falar que eu tenho propriedade para falar. Eles são assim, parece dar mais valor depois que morreu, enquanto em vida. Eles vêm. Então, se esse é o meio de eles virem à igreja, por consideração ao falecido, que venha, mas que vá ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a palavra de Deus, né? Então o pessoal deixa vir pensando que é missa, deixa vir. Mas aqui é diferente, aqui a gente fala de Jesus aí, e na série tem pessoas que se converteram assim, um culto em memória. Tá? Então, é isca para pegar um peixe. Então, quer dizer, eu não sou pescador aqui, odeio pescaria, mas uma traíra não vai pegar ela com minhoca, vai? Eu acho que não. E outra, traíra pega o quê? À noite, não é? Então, japonês é assim, não dá no blá blá blá. Não dá. Então, quer dizer, é uma oportunidade que eles vêm em consideração ao falecido? Venha, deixa vir. E aí a gente fala do evangelho e o Espírito Santo é quem convence. É o que vai fazer a obra, tá certo? Então eu sempre esclareço isso, porque tem irmãos que falam, não vou porque é missa. Que não entende, sabe? Que é uma isca especial para pegar um peixe, né? Diferente, que não cai em qualquer engodo, não é verdade? Então é uma tática, então isso é sabedoria de Deus para agir com as pessoas, né? Para a gente poder evangelizar. Esse festival de Okinawa também é a mesma coisa, né? Não vai lá só no blá blá blá, né? Vai lá, deixa lá a música tocar, né? Música de Okinawa tocando lá e tal, mexe no coração deles lá, aí se vier conversar lá, a gente vai falar de Jesus e tal, né? Sem impor, sem nada, vamos falar da mensagem de Jesus, Jesus salva, pronto, não vamos falar nada de Butsudan, não vamos falar nada de idolatria, vamos falar, Jesus salva, né? A gente prega o Deus vivo, o Deus morto vai ser anulado, né? Não tem que se preocupar com o Deus morto, vamos falar do Deus vivo, e isso que é importante, tá bom? Então, vocês já leram já. O que eu vou fazer é o seguinte, vocês estão convidados a levar comida, simples, pronto. Amém? Então, nosso culto da família está encerrado em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça bendita salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja de Jesus Cristo que está em toda a terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém e amém. E vamos dar uma salva de palmas para Jesus.